sim! Muito bem, pessoal! Professor Diego Alves em mais um Aspectos Drops, tudo bem? Vocês já viram aqui no quadro que nós vamos falar de medidas de tempo. Então, lembrando que esse Drops, como todos os outros, fazem parte de um recorte de uma apresentação maior que eu vou estar deixando agora aqui nos Drops. Beleza? Essa que eu deixei agora é acerca do ensino da história. Lá você vai encontrar toda a descrição das medidas de tempo, cronologias, calendários e muito mais. Então essa apresentação que eu deixei é uma apresentação bem maior e o Drop serve apenas para a gente fazer um recorte e tentar passar de uma forma ainda mais didática para todos vocês. E aí qualquer dúvida, qualquer coisa, continuem colocando aí embaixo que a gente vai respondendo na medida do possível e do tempo. Então, essa foi a primeira indicação. No final eu volto para falar de outros drops, ou seja, indicar outros recortes. Porque essa primeira apresentação já vai colocar vocês na cara do gol e aí vocês vão poder assistir outras apresentações, que seria o ideal. Mas quando não há tempo, a gente corre para os drops, que não há problema. Vou deixar vocês com o quadro, com aquele mesmo esquema que nós sempre fazemos. E eu retorno já para a gente destrinchar tudo. Ou pelo menos tentar, não é? Vamos para o quadro. Muito bem! Vocês estão vendo aqui, nós vamos tratar mais uma vez sobre medidas de tempo. E espero que vocês não tenham perdido tempo e já tenham colocado o seu gostinho e inscrito no canal. Se inscreve aqui embaixo. Você já é inscrito? Você já é inscrita? Não? A gente está falando de tempo. Então não perde tempo. Torne-se um inscrito, uma inscrita. Inscreva-se. Beleza? Agora, vamos voltar. Medidas de tempo. Não vou bater no quadro mais não. Medidas de tempo. Como nós já temos trabalhado aqui bastante sobre essa questão do tempo, mas o intuito é apenas massificar, eu peguei as principais formas que foram utilizadas para medir o tempo com o passar do tempo. A gente vai falar muito essa palavra hoje. Conta aí depois quantas vezes eu falei, escreve aqui embaixo. A humanidade desenvolveu várias tecnologias, e eu já expliquei por que eu uso o termo tecnologia, tá legal? Para poder contar os períodos, seja para colheita, chuva, enfim, entendeu-se que era necessário ter essa contabilização. Isso facilitou, e até hoje facilita a vida humana, não é verdade? Saber as datas, os meses, os dias, em certa medida, previsão do tempo. Como nós temos percebido, isso começou há muito tempo atrás, é isso aí. E aqui eu separei algumas e também medidas que nós usamos e seguiremos usando, imagino que por muito tempo. Vamos lá. Deixa eu me posicionar aqui, porque vocês estão vendo essa bela obra de arte, esses desenhos maravilhosos. Começamos com o relógio de sol. O relógio de sol foi uma das mais antigas formas de se contabilizar o tempo, as horas. E ele funciona da seguinte maneira: da observação da posição do sol, refletida aqui nesse desenho que eu fiz, é claro, né? Representando um relógio do sol. Então, conforme a luz do sol bate nesse relógio, aqui você vê pequenos caracteres e dependendo da posição, ela vai te informando em que parte do tempo nós estamos, em que parte do dia nós estamos, as horas, não é? Vamos dizer assim. Então, ele funciona a partir da observação da posição do sol. Por isso eu fiz um desenho do sol, refletindo a sua luz
sobre o relógio de sol. Beleza? Nós temos aqui também a clepsidra, conhecida como relógio de água. Vocês sabiam que existia um relógio de água? A clepsidra, ela funciona mais ou menos como uma ampulheta que a gente já vai explicar, mas eu acho que essa todo mundo de alguma maneira conhece, não é? Tem a ver muito também com a gravidade. É um mecanismo que a água cai e aí também tem alguns caracteres, também tem algumas situações. Ele é um pouco mais complexo, tá? Mas eu digo semelhante à ampulheta, porque conforme a água desce nesse mecanismo que nós estamos vendo o desenho aqui representando, você vai ter, através de pesos, de elevações, a medida das horas, vamos dizer assim, tá legal? Então, nós temos aqui, depois do relógio de sol, a clepsidra. E vale a pena você pesquisar, porque apesar de parecer um pouco confuso, é bem interessante e mostra como os homens da chamada antiguidade já eram criativos e já pensavam o seu tempo. Porque essa é a questão. Tudo isso aqui é refletir acerca do seu tempo e da forma como você interage com a natureza. Porque você tendo, entre aspas, o domínio da colheita, sabendo quando acontecem as cheias do rio, há de conversa que facilita muito a nossa vida, não é? Isso é uma coisa que a gente tem plena certeza. Então é interessante como procurou-se pensar a passagem dos períodos do dia. Não é verdade? Então tudo isso é prova de como o homem ele é criativo. Mas vamos seguir porque tem mais coisa. Aqui todo mundo conhece que é a ampulheta. Também funciona o sistema de gravidade, ou seja, a areia vai passando aos poucos por essa espécie de funil aqui. E aí você começa a contar o tempo. É claro, existem ampulhetas de vários tamanhos. Para horas, para minutos, até dias você pode encontrar ampulhetas. Então, dependendo do tamanho da ampulheta, você consegue obter a contagem ou a noção do período desejado. Mas tecnicamente é isso. É um relógio que há areia dentro, né? Ou qualquer outro tipo de pó, mas em geral areia. E ele aos poucos vai caindo, né? Por dentro desse funilzinho. E aí você consegue saber as horas, saber quanto tempo se passou. Tem ampulhetas que a passagem da areia para o outro lado, ou seja, caindo, ela dura justamente 1 hora. Então você já conseguiu dominar isso e é uma forma bem interessante. E essa daqui sim é uma das formas mais antigas também de contagem de tempo. Obviamente que a história segue, os homens criam adaptações e nós chegamos no despertador. Esse daqui eu acho que todo mundo viu, mas também tem aquele mais famosinho, que é tipo uma bolinha, não é? Ele era assim mais ou menos. E aí dava a hora, ele começava a tremer. Também é um despertador. Esse daqui já é um pouco mais moderno, você já percebe os números, ele te dá a informação se é depois do meio-dia ou antes do meio-dia, e aqui já tem uma apresentação sobre isso, PM, AM. Então, basicamente quase todos, né? Porque ele não é um relógio de areia nem um relógio de sol, mas é um despertador elétrico, ou a pilha, como nós já tivemos também. Ele também tem a função de contabilizar o tempo. Então a gente percebe que muito além de colheitas, muito além de cheias, agora com o mundo moderno, que em relação a aulas, a reuniões, enfim, a diversos compromissos, só uma ampulheta e esses relógios aqui não dariam conta, não é? Nós temos a facilidade de, se não lembrarmos de olhar a ampulheta ou acabarmos cochilando, na modernidade, esses relógios, esses despertadores, eles têm um efeito que é sonoro.
Então, além de nos dar a informação do tempo, eles têm a capacidade de nos despertar caso estejamos dormindo ou fazendo uma outra coisa. Então ainda há um aviso para que nós não venhamos a perder aquele tempo que nós havíamos separado para alguma coisa. Por enquanto, porque a gente não sabe se vão inventar outra coisa, nós temos o celular. E ele basicamente é quase que a junção de todos os outros. Porque aqui tem despertador, tem app de ampulheta, não é? Há os aplicativos e ao mesmo tempo você tem um relógio, porque ele te dá as horas também. Então a gente percebe que no final todas essas coisas acabaram convergindo para o celular, que é o mesmo que eu estou usando para gravar isso aqui. Então, olha como essa noção de compreensão do tempo, de domínio do tempo e a alteração das tecnologias foi evoluindo. Até chegarmos, como eu falei, no celular. Mas é bom entender, como eu já expliquei, cada tempo é o seu tempo e a sua utilidade. Então, a criatividade da clepsydra, do relógio de sol, da ampulheta, do calendário que nós usamos até hoje, e tem uma apresentação que fala de vários tipos de calendário. Calendário gregoriano, o calendário judaico, o calendário norte-coreano. Nós temos uma infinita produção de calendários. Como eu falei, um dos mais recentes é o calendário norte-coreano, o calendário Juche, se eu não me engano. E quem sabe não podem produzir outros por aí. Mas nós percebemos também, você vai ver na apresentação, como é antiga essa noção de calendário. O tempo assim dividido certinho em dias, semanas, que vão formar meses. Não apenas, como no caso da ampulheta ou da clepsydra, que vão te formar uma hora ou um dia, ou por etapas na observação do Sol, como um relógio de Sol. O calendário ele já tenta ser um pouco mais complexo. E é claro, isso você vai vendo também ao passar das eras, dos tempos, melhor dizendo, até chegarmos no celular, que também tem calendário. Então, basicamente, o tempo acaba se juntando aqui. Embora eu sei que eu e você quase não usamos o celular para isso, né? Por isso que eu desenhei os aplicativos aqui também, que é possivelmente onde você passa mais tempo. Por fim, eu separei algumas, já que eu estou falando das medidas, formas que nós temos de dividir o tempo. Medir também, não é? Eu começo, e aqui eu coloquei uma ordem tanto crescente como decrescente, porque eu ia decidir na hora por onde eu começaria. Eu vou começar por aqui. Nós temos o biênio, é o período de 2 anos. Nós temos o lustro ou quinquênio, que é um período de 5 anos. Nós temos também, como medida de tempo, envolvendo tudo isso daqui, a década, que é o período de 10 anos. Nós temos o quartel, não o quartel militar, é o quartel, período de 25 anos. Nós temos o século, que é o período de 100 anos. E o milênio, que é o período de 1000 anos. Coloquei certinho. 1000 anos. Vamos lá. Basicamente, a gente vê muito isso daqui. Esses daqui, essas formas de concepção de tempo, talvez tenha algumas que você ainda não tenha ouvido falar. Mas as medidas assim divididas certinho com os nomes, de alguma maneira, nós vamos lidar com elas. Se você é daqui do Rio, ou a sua cidade também tem, nós temos um evento chamado Bienal do Livro, que acontece quando? Justamente nesse período de 2 anos, não é? Nós temos também, aqui já voltando para a história, o estudo de vários séculos. Geralmente, quando você começa a estudar história, você estuda o que acontece no século XVI, você estuda o que acontece
no século XIX. E o milênio, a gente ouve falar de vez em quando. Por exemplo, eu sempre gosto de colocar essa ilustração. Vamos pegar uma instituição das mais antigas, a Igreja Cristã. Ela tem mais de 2000 anos. Então, uma coisa que você pode usar para lembrar quando você falar de milênio é o cristianismo. Porque o cristianismo tem mais de 2000 anos. Então você percebe como a gente acaba lidando com tudo isso daqui. Os nomes parecem um pouco complicados de início, caso você não tenha familiaridade. Mas quando você começa a associar com algumas coisas, você já percebe. Então toda vez que você lembrar da Bienal, e você pensar, pô, quando é que vai ser a próxima Bienal? É só lembrar o que a palavra biênio significa. Qual é a idade? Pô, o cristianismo tem mais de 2000 anos, né? Já que nós estamos em 2020. Você vai lembrar do milênio, você já vai associar. E os séculos é muito fácil, porque a gente lida com séculos praticamente a partir de todas as nossas aulas, principalmente no ensino médio para lá. Então você vai começar a estudar e o professor vai citar no século XVI, no século XVII, no século XVIII. Então é uma coisa que nós também lidamos bastante. Por fim, eu retomo aquilo que eu falei. O que tudo isso significa, essa aparente complexidade, não é? É o quê? Que o homem percebeu a utilidade, como era crucial ter não um domínio, que ninguém tem um domínio do tempo, mas procurar administrar a contagem dos períodos dos dias. Depois das semanas, meses, anos, mas isso foi se desenvolvendo por quê? Primeiro, a gente pode apontar questões cruciais. Depois do fim de parte, né, da maioria dos ciclos nômades, quando o sedentarismo, ou seja, você se fixar em uma região, alternar a caça com plantação, o desenvolvimento da agricultura, é importante saber o período certo de plantar, o período de colher. Para as nações, né, fluviais, nações próximas a rios, entender o momento das cheias. Enfim, essa é a importância de contar o tempo. E vocês estão ouvindo o telefone está tocando, porque é assim, o tempo não para e nós temos compromissos. Então, eu agradeço a vocês por terem assistido até aqui, agradeço por terem acompanhado tudo isso e entender como o tempo é importante. Seja na hora de você ligar para as pessoas, seja na hora de você visitar alguém, executar qualquer tipo de ação. Então, mais uma vez, não perca tempo, deixa o seu costinha. Eu vou estar subindo agora eu vou subir logo 3 drops. O primeiro que eu vou subir agora fala sobre a Idade das Pedras. Vai lá, dá uma olhada, ele vai estar aparecendo por aqui, talvez aqui ou aqui. E eu vou estar subindo também, mais uma vez, ou para cá, ou para cá, o Drops da Idade dos Metais. E é claro, como eu citei, o terceiro, eu vou colocar aqui para vocês a explicação da medida AM e PM no contar as horas. Então ele vai estar subindo agora. Ó. Apareceu aí, beleza? Vai lá, assiste a primeira apresentação que eu falei, que é um pouco maior, e depois dá uma olhada nesses drops que nós temos aí, beleza? E assim eu me despeço de vocês. Muito obrigado. Deixa os comentários aqui embaixo. A gente vai estar subindo uma apresentação sobre África. Isso é importante também. Talvez essa semana vou estar subindo uma apresentação sobre a história da África,
que vai ser uma série que vai nos acompanhar. Tem uma playlist aqui sobre a história da África, a história da América, e nós vamos começar a destrinchar isso, tá legal? É isso, pessoal. Fiquem todos bem, muito obrigado e não percam tempo.